Oi? Dá para ouvir agora? Letícia? Abra ver se está saindo som, fazendo favor. Boa tarde, Ana. Tá saindo som? Voltou? Ah, então beleza. Obrigada. Como eu estava... vou iniciar, então, desde o início. Uma boa tarde. Como estão vocês? Hoje eu revisitei uns arquivos antigos para trazer para vocês como que era o meu estúdio quando eu iniciei, quando comecei tudo. E se eu tivesse um pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eu tinha economizado muito dinheiro. Eu vou abrir aqui para vocês verem como todo mundo tem que ter um começo, tem que começar como você tem. Quando eu comecei, eu tinha só a câmera e um nome limpo, que eu consegui fazer um financiamento pela Fomento, que é como eu posso dizer? Era um banco que tinha pela prefeitura, que a gente conseguia pegar um dinheiro para investir no estúdio. Então foi isso, eles me liberaram R$3.000 na época, então eu tinha câmera e esses R$3.000 para tentar fazer sucesso. Aluguei uma sala sem ter dinheiro para pagar, e aí que eu comecei. Eu vou abrir as fotos para vocês darem uma olhada. Rodrigo, eu estava esperando tua foto, não vai me mandar para me editar? Ah, agora que eu vi. Você podia me mandar essa tua sem edição. Essa que você me mandou sem edição para me editar aqui. Se você conseguir, já que você está na estrada. Deixa eu abrir as fotos para vocês verem e eu vou contar um pouco de como que era o meu estúdio. Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Ah, você deu print. Seria bom ter ela sem edição. Olhem, essas foram as minhas primeiras fotos no estúdio. Deixa eu ver se abre todas aqui. Pera lá que não deu certo. Tem que selecionar todas. O meu estúdio, ele tinha, eu acredito que um 3x3 no máximo. No máximo do máximo. E, deixa eu abrir aqui. Agora vai. Só um pouquinho. Ah, esse meu cenário, ele é um cenário fixo aqui do estúdio. Eu uso ele pro Dia das Mães, pro Dia das Mães, desculpa. Eu montei ele pro Dia das Mães e agora eu uso ele quando precisa, assim, quando algumas fotos profissionais ou aqui eu uso para tirar foto das crianças, coloco na frente. Que dificuldade para mim mostrar para vocês as fotos. Abrir. Achei. Deixa eu ver se vai passar. Deu certo. Então vamos lá. Quer ver? Olha, essas foram as minhas primeiras fotos no estúdio. Olha que arraso. Eu queria muito ter uma parede de tijolinhos, né? Então, como eu não tinha nem dinheiro na época para fazer, eu usei tecidos de parede. Aqui, essa parte, ele era Como o meu espaço era muito pequeno, eu já tinha muita criatividade na época, eu usei um MDF, uma placa de MDF grande, e prendi só um canto e coloquei dobradiça nela. Então, eu pintei uma cor de rosa e no outro era colado aqui, ó. Era colado o papel de parede, porque aí eu podia usar dos dois lados, entendeu? Um lado eu usava o rosa, do outro lado tinha a paredinha, e eu podia fazer essas fotos de canto, que eu queria. Porque no espaço onde tinha a parede era uma porta, então ele não dava o espaço suficiente. Então, usava assim, quando eu não queria que aparecesse esse super tecido,
eu fechava ela e ficava o cenário rosa. Olha só. Essas foram as primeiras fotos. Veja só como eu já tinha mais ou menos uma noção ali de pose e tudo mais. Uma luz aqui dá para ver que já é uma luz mais lateral, né? Que aqui tem um pouquinho de sombra, mas eu lembro que aqui na frente tinha uma porta que entrava um pouco de luz. Deixa eu ver algumas próximas. Olha isso aqui. Um charme, né? E isso tudo é com uma T3i, tá? Aqui a resolução tá um pouco baixa porque eu peguei print no Facebook da cliente. Olha com fundo preto. Quem disse que não dava para ter um fundo preto? Hoje em dia, poderia até ser esse mesmo fundo, só que se você colocar ele um pouco mais para frente, já não ia ficar essas marcas aqui atrás, ó. As marcas de luz, e posicionando a luz também um pouquinho mais na lateral ali, eu acho que o resultado ia ficar bem melhor. Eu achei até o flash que eu usava. Ó, meu início foi com esse daqui, ó. Sei lá o que é isso aqui. No Mercado Livre vinha 2 desse, 2 sombrinhas e os rádio. Então, foi isso aqui que eu usei por muito tempo, muito. E depois disso que eu fui pro flash que eu tenho hoje. Então, os únicos que eu usei no estúdio foram esses aqui. Mas já tem uma foto que aparece bem o setup ali para vocês darem uma olhada como era top. Ó, veja a combinação de roupas também. Hoje em dia, essa aqui era, deixa eu lembrar, o top era meu e a calça era da cliente. Aqui também o vestido era da cliente, olha os detalhezinhos aqui, ó. E aqui também, o top era meu e a calça era da cliente. E olha aqui, ó, opa. Esse aqui eu tenho até hoje, porque como ele é uma cor neutra, dá para usar muito e ainda a gente consegue variar bastante. Só não com essa combinação de calça aqui embaixo, né? Outro cuidado que você tem que ter muito hoje é nessa questão de combinação de cores de roupa. Se você vai fazer com roupas, procure sempre fazer algo mais leve, cores mais neutras que vão ser atemporais. Tá sem som de novo? Levei para mim. Tá sem som de novo? Oi. Tá? Ah, então beleza. Então deixa eu voltar lá para minhas. Você utilizando roupas mais neutras, ela deixa umas fotos mais atemporais. Ó, aqui é da mesma paredinha. Tem uma, deixa eu ver na qual. Ele aparece bem a dobradiça. Eu acho que é nessa aqui mesmo. Olha, aqui, ó, no que eu tinha colocado a dobradiça. E... Ué, a Sônia diz que tá sem som. E não tinha nenhum acabamento de tecido, né? E mesmo assim, gente, esse aqui é uma sessão paga, tá? Já era clientes pagos. Aqui o que eu falei do tecido preto, dá para você usar o tecido sim, mas porém deixa os clientes mais à frente para não marcar isso daqui e você conseguir editar melhor no Photoshop sem ficar aparecendo essas riscas. Ah, obrigada, Rodrigo. Essas aqui são de 2016, essas fotos. Ó, com a roupinha do bebê ali, os clientes olhando pro lado. Ó, aqui eu já tinha emendado. Pode ver que a edição, pelo menos, já estava ok, né? Ó, a barriguinha bem lisinha e tudo. Mas isso tudo é para vocês verem que vocês podem começar com o que vocês têm aí. Mas hoje, se eu poderia dar uma dica para vocês, não precisa ter isso aqui. Em vez disso aqui, invista numa parede lisa branca. Uma branca, coloque um MDF branco no chão, algo só para dar um fundo infinito. Deixa eu só responder a Sônia aqui. Porque a gente fez os testes, está tudo com som, né?
Vamos voltar. Se vocês investirem num fundo liso, eu acho que o resultado vai ser melhor. Vocês vão conseguir umas fotos mais atemporais, mais legais. Hoje em dia que eu tenho um estúdio enorme, eu uso só fundo branco. Dificilmente eu uso algum outro fundo, algum outro cenário. Porque no branco eu consigo trabalhar bastante iluminação, consigo deixar fotos mais escuras. Se eu quiser... Oi, Mari, tudo bem? Deixar fotos mais escuras. Consigo trabalhar bastante isso somente com a iluminação que eu tenho, usando apenas um flash. E eu começo a prestar atenção ali, me perco o raciocínio, viu? Então eu não precisaria ter tudo isso. Então eu tinha vários fundos coloridos, que eu fui numa loja de tecidos e comprei o que eu tinha de reserva financeira ali, porque eu tinha saído do emprego, e investi nesses tecidos. Então eu indicaria a vocês, em vez de querer colocar paredinha de tijolo, que eu sei que muita gente sonha com isso, faz uma parede branca e aprende como utilizar ela, aprende como trabalhar a iluminação, como você conseguir resultados incríveis sem precisar investir em tudo isso, em todas essas cores, em todos esses tecidos. E também a questão já vou chegar naquela outra foto. E também a questão dos figurinos. Se vocês aprenderem a trabalhar bem com a molagem, não precisa você estar investindo em vestido caro, tecido caro. Eu gastei já muito dinheiro comprando tecidos. Porque o tipo... Tecidos não, desculpa. Comprando vestidos. Porque os tipos de vestidos que eu gostava não tinha aqui perto. Então eu pagava caro no vestido. Já aconteceu de eu pagar R$980 em um vestido. Aí pagava caro frete. E para usar um pouco, depois ninguém mais queria usar, porque já tinha se tornado muito repetitivo. Olha como eu já usava tecido. Pega essa foto aqui, ó. Isso aqui é um voal. Essas fotos são do mesmo... Essa aqui é um ano antes ainda. Um ano antes que aquela ali. Já usava um voal ali. E olha como era o meu estúdio. Espera lá. Volta. Aqui. Um arraso, né? Ó, aqui era a porta de entrada. Minto, aqui era a porta da lateral. Porque a da entrada aqui eu tinha feito de madeira para poder separar a recepção da entrada. Então tinha o fundo preto aqui. E aqui era só uma divisória que tinha ali, já ia para o banheiro. A sombrinha que eu falei que vinha com esse aqui é essa, então eu tinha essas duas. Eu tapei aqui para não vir tanta sombra no rosto dela, e mesmo assim ainda veio um pouco. E o chão era isso. Então, isso que eu quis dizer para vocês, ó, se vocês forem investir, invistam numa parede branca e algo que fique aqui no chão, para que você possa ter um fundo infinito, sem precisar investir tanto nesses outros fundos. Porque isso você vai conseguir trabalhar depois, ainda mais com essas inteligências artificiais que tem no Photoshop, ele vai te ajudar muito. Aí, o que eu fiz? Eu peguei essa foto e editei ela. Calma lá que eu já chego nessas outras. Deixa eu ver se ficou aqui. Ui. Eu já acho a outra que eu editei para vocês verem. Eu editei rapidinho só para mostrar como ficaria o resultado. Essa foto aqui é da mesma sessão. Aí a gente fez na casa da cliente. Olha só. Peguei um pedaço de cortina que ela tinha lá. Amarrei nela. Sem conhecimento nenhum, sem saber de nada. Sem acabamento nenhum também. E era isso a foto. E volto a falar para vocês. Era um ensaio pago. Tá? E na época estava arrasando. Chão é sempre um pesadelo. Eu fui editar aquela foto ali, sofri. Sofri com a parte do chão. Tive que pedir várias ajudas pro preenchimento ali para me ajudar a chegar a algum resultado. Isso aqui, ó, cuidem bastante quando vocês forem fazer as fotos de vocês, que for fazer algo com lingerie, deixa essa perna para frente, para que não apareça essa lateral, essa parte aqui, porque fica estranha no resultado final. Sempre usa a outra perna como para frente, além dele modelar melhor o modelo, ele vai esconder isso aqui.
Olha isso, que arraso. Essas aqui estão tudo sem editar. Não achei a pasta onde que tava. Aqui não sei o que eu ia fazer. Eu acho que ia fazer o reflexo dela ali, que nunca foi editado também. E ó, me fugiu o nome disso daqui. Mas da outra sessão, e eu tenho ele até hoje. E olha essa aqui, ó. Cliente esparramadíssima ali no chão, né? Sem nada, né? Sem enquadramento, sem nada. Essas aqui, de novo, é aquelas do fundo preto. Aqui eu achei... Esse aqui foi meu primeiro cenário de Natal, que foi a filha dessa aqui. Olha só. Deixa eu achar a foto que eu editei para vocês darem uma olhada. Pera lá. Cadê ela daqui? Ah, eu acho que eu deixei na outra pasta. Ai, será que eu não salvei a foto e fechei? Ah, não, tá aqui. Ó, vou mostrar pra vocês aquela foto, que aparece o chão, aparece tudo. Eu editei ela agora, só pra ter mais ou menos uma noção como ela ficaria. Olha, não mexi na pele, nada, porque a luz aqui ela já tinha invadido bastante, tá? Então, só arrumei a parede e continuei o reflexo que já tinha dado na parede aqui, ajustei o tecido e tentei melhorar um pouco o chão e a cadeira que ela tava, né? Porque ela tava numa cadeira de escritório, então não tava nada legal. E foi isso que o Photoshop me ajudou a arrumar aqui. Para vocês verem como tudo é ajustável. Tudo é ajustável no Photoshop. Você conseguindo lidar ali com as ferramentas mais básicas, ele vai te ajudar muito. Viu só, Rodrigo, como dá uma diferença boa? Imagina se eu tivesse editado ela aqui, feito um dodge burn, uma separação de frequência, ia ficar, ó, topzera. Deixa eu ver se ninguém me mandou foto aqui. Tá. Quase que encerrei a transmissão sem querer. Deixa eu voltar para o meu assunto principal, então. Vamos lá. Então, vocês viram como eu comecei, o que eu tinha. Então, eu precisava fazer acontecer, porque eu não sei se eu ia saber fazer outra coisa. Sempre digo que eu sou muito boa em atender, em vender, em conversar, mas eu queria ser fotógrafa. Era isso que eu tinha no momento, eu tinha câmera, então eu precisava fazer acontecer. Eu já tinha trabalhado num estúdio fotográfico, então eu tinha mais ou menos uma base do que seria, de como fazer, de como organizar as pastas, aonde salvar e tudo mais. Mas quando você pega ali, na realidade, os teus clientes, você tem que prospectar teus clientes, você tem que atender, você tem que fazer a sessão, entregar só você, tudo isso acaba se tornando muito difícil. E a gente sempre quer estar melhor para começar, né? E eu digo que vocês podem começar. Deu certo, Sônia? Vocês podem começar com o que vocês têm aí. E eu vi a foto até que o Rodrigo me mandou ali, muito top, muito boa. Ele já me mandou editado, eu queria uma para mim editar. Talvez no fundo escuro eu teria criado uma luz de recorte, Rodrigo, atrás dela. Mas tá muito boa, a edição tá muito bom, o posicionamento tá tudo muito bom. Eu achei top. Hoje em dia eu não uso mais fundo escuro, eu uso somente o fundo branco, posiciono a luz de uma forma que fique mais no rosto dela e deixo o fundo mais escuro. Não uso mais o fundo preto porque eu gosto de utilizar só um flash durante o ensaio inteiro, então eu não uso mais o escuro, trabalho com apenas um. Vou ver se eu acho uma foto aqui de fundo mais escuro, já mostro para vocês. Mas vamos voltar. Eu começo a falar, eu vou lá. Se vocês já têm câmera, já é algo que está anos-luz à frente de muitos.
Mas não é, assim, algo que faça muita diferença, Rodrigo. Eu acho que é só um olhar um pouco mais detalhado. Mas não sei se seria também tão necessário. Porque o cabelo dela já é mais claro mesmo, né? Ou talvez distanciar ela só um pouquinho mais do fundo, que já tá tudo certo. Muita gente fala que não começa porque falta estrutura, que falta espaço, mas na verdade o que falta é a visão. É a visão do que você vai fazer. Porque se eu tivesse esperado o estúdio ideal, ter o vestido perfeito, a câmera dos meus sonhos, eu não estaria até aqui hoje. Hoje eu me orgulho muito, eu encho a boca para falar que hoje esse estúdio aqui é meu, eu construí do jeito que eu queria, mas vocês viram como eu comecei. As minhas fotos infantis, eu não tinha dinheiro para comprar props, porque eu falei para vocês que eu tinha só aqueles 3 mil para investir em tudo, né? Em computador, em cenário, em fundo. Então eu usava caixas de mercado para colocar as crianças dentro, vocês têm noção? Sabe aquelas caixas que vem frutas? Era aquilo que eu usava para colocar as crianças dentro. Então, e eu comecei assim, com a cara e com a coragem. Aqui na minha cidade, hoje, tem 16 mil habitantes. Então, na época, eu comecei em 2016, fotografia era algo que ninguém dava valor. Eu tive que criar toda uma cultura fotográfica, eu tive que trabalhar muito em cima disso. E desde então, eu sobrevivi somente com fotografia. Eu não tinha um segundo emprego, eu não tinha uma segunda renda, eu não tinha nada. E no próximo ano ainda eu engravidei. Então, tipo, eu tive que realmente fazer acontecer com aquilo que eu tinha ali. Não tinha a opção de não dar certo. Para mim nunca teve essa opção de não dar certo. Sempre tive que fazer acontecer. Não tem opção B. É essa opção e vamos fazer acontecer. E tudo muda quando você entende que o que você tem na mão já é o suficiente para começar, para fazer. Voltou. Vocês viram ali que a primeira gestante das primeiras que eu fotografei, eu usei o lençol não, era a cortina, né, para fazer. E hoje eu uso muito voal ainda, mas não daquela forma como eu usei naquela época. E essas fotos ali eram uma fotos da minha prima. Eu comecei a mandar para ela agora, que eu achei assim o máximo essas fotos. Vou passar para vocês 3 pilares para transformar o que você tem em algo profissional. O primeiro pilar é organização e olhar criativo. Depois eu posso enviar isso para vocês, tá? Transforme o espaço que vocês têm em um mini estúdio funcional. Foi aquilo que eu falei para vocês. A parede neutra, uma boa luz. Se você não tiver flash, iluminação, não tem problema, usa a luz natural. E usa tecido para molagem. Que se você tiver um pedaço de tecido branco, você já pode criar inúmeros vestidos, inúmeras formas. Se vocês procurarem que vídeos mais antigos já tenham ensinando a fazer várias formas de vestido. Deixa eu até fazer uma conta aqui. Se você comprar um tecido 4 metros, normalmente o tecido que eu indico, que é a malha fria, custa R$ 29,90. Você vai gastar em torno de R$120 em 4 metros de tecido e você vai ter uma infinidade enorme de opções de vestidos. E aí vai de você usar a criatividade. Não precisa você estar gastando dinheiro com muita coisa. É só usar o que você já tem. E o segundo Nossa, gente, eu querer ler as coisas é pior que eu começo a me embananar. O segundo pilar é o posicionamento e comunicação. O que eu faria hoje? Na verdade, é o que eu já fiz antes. Sempre me posicionei de forma muito clara no Instagram, falando que eu era fotógrafa. Na época, então, eu fotografava meio que tudo, mas mesmo assim tinha lá na minha bio que eu era fotógrafa de famílias, o que eu fotografava. E mostrava muito bastidor, mostrava de como acontecia, como eu montava cenário, e isso sempre criou muito desejo. E contar para vocês que eu usei tráfego pago para as minhas sessões 1 ou 2 vezes, para as sessões de gestante. Fora isso, eu nunca utilizei tráfego pago. Sempre foi ali no orgânico mesmo, utilizando o Instagram, movimentando muito o Instagram.
E quando vocês quiserem trabalhar com algo específico, por exemplo, os gestantes, ou gestantes com mulagem, façam muito portfólio, porque é isso que vai vender. As pessoas precisam ver o teu trabalho para saber o que você faz, para se identificar e querer te contratar. Então, chamem uma amiga, chamem outras pessoas reais mesmo, reais para as pessoas se identificarem. Já tentei usar influenciador algumas vezes, não é algo que dê tanto resultado quanto pessoas reais, tá? Sempre poste dicas para gestantes, de quanto tempo fotografar. Isso vai criando uma afinidade da cliente com você desde o momento que ela inicia ali a gestação. Não esqueçam que a cliente ela sempre vai comprar a tua confiança. A confiança que você passa e não o estúdio. Ela não vai lá ver se você tem tecido colado na parede, se ela vai ver se tá igual ali parecendo as dobradiças, daquela foto que eu mostrei. Ela quer ver o que você entrega. Ela quer se sentir linda. Ela quer que você entregue uma foto que ela se sinta deslumbrante, maravilhosa. E sempre quando você for fazer, se você tiver, sempre faça um antes e depois, ou mostre a cliente falando alguma coisa. Foque no sentimento que ela está passando naquele momento, para gerar a comunicação com outras gestantes. E o terceiro pilar é o valor percebido. Quem mostra propósito e segurança não precisa justificar preço. Mostra o processo, a emoção e o cuidado que você tem em todos os detalhes. Isso transforma o simples em profissional. A gestante já está ali no momento delicado. Talvez nem foi fácil para ela vir na sessão. Pode estar com enjoos, pode estar cansada, já faltando ar, se inchando. Então, mostre que você está preocupada com ela. Mostre que você quer transformar aquele dia no melhor dia. E para que ela se sinta mais bonita durante a gestação toda. Porque sabem que hormônios mudam, o corpo muda, tudo muda. Então, mostre que aquele momento vai ser especial, que vai ficar bonito, para ela lembrar com muito carinho para o resto da vida dela. Eu tinha anotado aqui, ó, para mostrar a foto, né? Olha como a luz, o recorte e o tom já mudam tudo. Eu vou abrir de novo aquela foto antes e depois para vocês verem. Esperem lá. Vou abrir só as duas. Olhem, essa foto. O fundo, aparecendo tudo aqui. E a cliente não estava preocupada com isso. O que não faria, claro, hoje seria essa banqueta aqui, porque foi difícil arrumar ela no Photoshop. Mas o restante é tudo muito fácil. E a cliente não vai estar percebendo isso, não vai estar dando detalhe nisso. E hoje eu tenho que ver essa foto com muito orgulho, que foi com isso que eu comecei. E outra coisa que eu esqueci de comentar para vocês, isso aqui, ó, era a cortina da casa da minha mãe. Eu coloquei para esconder o teto, né? A parte do teto e a finalização ali. Então, tinha ali e tinha aqui do lado. Muito top, né? E agora, deixa eu mostrar para vocês, então, a editada. Pera lá. Vamos ver como que ficou. Olha, essa foi a mesma foto. A mesma foto que tá ali. Eu só editei. Editei o fundo, arrumei o tecido aqui para dar um detalhe a mais e arrumei a banquetinha. Mas de resto é como a foto tá. Não arrumei pele, não arrumei nada. Para vocês poderem ver que vocês podem transformar o que você tem aí. E como eu falei, o estúdio tinha 3x3, cabia gestante, eu aqui com uma cinquentinha ainda cropada. Então não tinha muito espaço, não tinha como fazer muito milagre na época e eu fiz com o que tinha ali. Deixa eu ver, a Mariana tinha me mandado algumas fotos já hoje, mostrando. Cadê ela? Eu vi que ela estava online agora há pouco.
Mari, me diga se eu posso mostrar aqui ou não. Mas ela me mandou algumas fotos e eu queria falar para vocês sobre o posicionamento de vocês tirarem essas fotos também. Mas deixa eu ver antes se eu tenho mais alguma coisa anotado aqui. Posso? Tá, então deixa eu mostrar para ela aqui que ela me mandou e aqui eu editei. Deixa eu achar nos downloads. Deixa eu só ver se eu não substituí. Pera aí, galera. Ai, substituí. Deixa eu só salvar de novo lá. Cadê? Eu vou salvar as fotos que ela me mandou aqui para mim já mostrar para vocês, tá? Aguentem aí só um pouquinho. O teu é pano, né? Desculpa, Mariane. É papel, né? O teu fundo? Opa. Deixa eu salvar. Salvar em download, salvar. E outra coisa, Mari, quanto que tem de espaço aí? Você sabe mais ou menos? Tá, deu certo. Eu já vou criar uma pasta aqui e mostrar para vocês. Segurem aí, não fujam. É papel, né? Uma dica bem legal, eu usava muito papel branco. Em vez de cortar, vira ele, tá? Vamos economizar. No começo eu sujava um pouco e já cortava. E é caro, né? Aí então você usa de um lado e depois você vira ele para usar do outro lado. Eu demorei a aprender essa dica. E eu sujava um pouquinho, já ia lá, já cortava e já perdia o papel. E no outro estúdio, depois que eu passei dessa fase desses tecidos que eu mostrei para vocês, eu usava os papéis como suporte. Mesmo suporte que eu tenho ali, depois eu viro para vocês verem. Deixa eu só criar uma pastinha aqui com as fotos dela. Com as que ela me mandou e com as que eu editei. Eu tenho medo de abrir para editar, porque a minha internet, ela não sei se ela aguenta. Eu também não pensava em virar. Deixa eu só ver se a câmera não vai desligar aqui. Não. Também não pensava em virar, porque eu sempre cortava. Depois que eu aprendi essa dica, economizei um tanto. Tá, deixa eu abrir a pasta aqui com as fotos que ela me passou, tá, gente? A Mari, ela autorizou, então vou mostrar para vocês. Só uma questão que eu acho que pode servir para todos. Eu acho que eu vou pôr, calma lá, diferente. Aqui. Ó, então, o que ela falou ali para nós? Que é fundo de papel. Eu acho muito bom, se vocês tiverem espaço, tiverem condições de fazer esse investimento, porque, pelo menos, quando eu comprei o suportezinho de parede, ou pode ser até um tripé, ele é um valor um pouco caro, né? Mas o papel, ele é ótimo. Ótimo para todas as ocasiões. Aqui, ok. Posso editar uma dessas aqui para vocês verem. Ó, talvez a mão aqui um pouquinho mais em cima da barriga, a perna um pouquinho mais para frente, mas o que eu queria chegar era nessa aqui, ó. Quando vocês forem fazer uma foto assim, tentem sempre ou pegar bem de cima, que pegue assim o olhar e a barriga, ou você se abaixa e pega na direção da barriga dela, tá? Na direção do olhar dela, para ela não ficar uma foto muito virada, tipo essa daqui. Deixa eu achar. Ó, tá vendo que parece que dá uma achatada na gestante? Porque parece que ela tirou um pouquinho de cima.
Talvez se você abaixar um pouquinho a câmera aqui, pegar ou no nível do olhar dela ou um pouquinho para baixo, ela vai valorizar ainda mais o corpo da gestante. E sempre tirem, quando você for fazer assim, vira a cliente bem na lateral e deixa a perna que está na direção de vocês, no caso essa daqui, bem para frente. Deixa ela mais para frente, pontinha de pé, que vai modelar o corpo. Vocês vão ver que vai dar uma diferença total. Mesma coisa aqui, ó. Essa foto parece que ela tá um pouquinho de cima, né? Tenta abaixar um pouco no nível do olhar deles ou um pouco para baixo, que vai valorizar mais e não vai dar essa aparência de baixo, sabe? De mais achatada. Aqui, ela me mandou essa foto. Não abriu aqui, eu editei. Pera lá. Deixa eu fechar aqui. Ah, abriu separado. Ó, essa foto aqui foi a que ela me mandou e eu acabei editando ela. E na hora da edição, eu puxei um pouco ela. Eu vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês. Eu dei uma... Como se eu tivesse eu me abaixado, assim. Eu já mostro. Olha, essa aqui também. Por isso que ela falou que teve um pouco de dificuldade na hora de fotografar na externa. Mas olha que bonito que ficou essa foto com a edição que eu fiz. Deixa eu achar a normal aqui para vocês darem uma olhada, para nós comparar as duas. Ó. Deixa eu tentar abrir as duas, que é mais fácil. Pera lá. Cadê? Ah, não coloquei na mesma pasta as duas. Por isso que não abriu. Segurem aí só um pouquinho. Que ao vivo é assim mesmo. Receitas. Aqui, eu abri como pré-visualização. Foi. Ah, não deu certo. Calma. Enfim, essa foi... Então, essa é a foto que eu editei. E essa foi a foto que ela me mandou sem edição. Olha. Então, eu só dei uma valorizada na luz de fundo. Eu separei o assunto do fundo. Eu dei uma desfocadinha no fundo. Eu aumentei um pouco aqui o fundo também, para mim dar aquela... Puxar um pouco de luz amarela para dar como se fosse um pequeno pôr do sol. E subir um pouco a luz nela, para dar esse destaque mais bonito. Eu vou abrir e a gente editar junto a outra. Ó, essa aqui também eu editei dela, porém, como as fotos baixadas pelo Apico em baixa resolução, não ficou tão legal assim. Mas também, quando você não consegue um desfoque muito grande na tua lente, você consegue separar o assunto do fundo e dar esse desfoque de fundo. E talvez até colocar uma luz aqui, como se fosse um pôr do sol. Fica bem legal, posso fazer isso numa próxima aula para vocês verem, mas é muito rápido, muito prático. E nessa aqui, eu separei o fundo também. Separei os dois, desfoquei um pouquinho mais o fundo e coloquei essa luz dourada para dar a sensação de um pôr do sol. E essa aqui é a foto editada. Deixa eu abrir para nós tentar editar junto. Deixa eu abrir a original. Só um pouquinho. Quase na hora de buscar meu filho. Ó, mas quando isso acontecer, eu vou tentar agora compartilhar a tela inteira do Photoshop aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Será que eu não consigo compartilhar só ele? Tá aparecendo o Photoshop para vocês? Tá, né? Essa foto é a foto original que ela me passou. Aí, vocês viram que eu dei uma inclinadinha nela. Isso você consegue fazer quando você abre o Camera Raw. Eu vou abrir aqui
e vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Calma lá. Ó, aqui é o Camera Raw. Se você for lá em editar, eu acho. Imagem, deixa eu pegar. Em filtro tem Camera Raw, ou se você clicar Ctrl Shift A, abre essa tela. Eu vou só mostrar para vocês como que eu fiz para deixar ela um pouco maior e um pouco mais distante, tá? Qualquer dúvida pode ir me chamando. Eu venho aqui na lateral, tá vendo? Que tem essas opções aqui. Eu sempre uso, principalmente quando eu quero que a gestante ela fique um pouco maior, que ela dê uma sensação dela ser mais alta, que isso sempre vai valorizar mais a gestante e vai deixá-la mais empoderada. Então, eu vou diminuir um pouco o aspecto, ó, podem ver, ó, ele emagrece ou engorda, ó. Então, aqui, sempre também ter um controle do que você está fazendo para não deixar algo muito exorbitante, algo que modifique demais a gestante. Ó, vou dar um pouquinho aqui. Esse deslocamento, então, eu vou puxar aqui para cima, porque vocês viram que cortou um pouquinho do pé. E eu gosto de usar muito esse aqui, o vertical. Tá vendo, ó, que eu tô virando a gestante? Porque como eu falei que dava a impressão que a foto foi tirada mais de cima, aqui eu consigo trabalhar um pouco para que pareça que esteja um pouquinho mais no nível. Olha, tá um pouco mais reto. Se a gente cortar essas duas laterais aqui, já parece que foi tirado mais no nível da fotografia. E tem algumas fotos que você tirar bem mais de baixo, fica bem legal você puxar bem esse vertical, que ele dá aquela sensação de foto de revista, sabe? Que dá aquela alongada na gestante, dá aquela emagrecida, que fica muito top. Ó, então aqui seria isso. Aqui você consegue usar também, por exemplo, vir em máscara, selecionar o assunto e dar uma clareada apenas nela. Deixa eu ver. Não tá travando aí? Deixa eu abrir de novo aqui para ver. Tudo sob controle? Tá. Aqui no mascarar, ó, ele vai separar o assunto e você consegue mexer apenas na gestante, ó. Tá vendo que legal? Deixa eu arrumar um outro negócio aqui. Vou dar um OK, tá? Para ele salvar essas alterações e aplicar na gestante. Deixa eu mudar, porque ele vai sumir. Abrir de novo o Photoshop. Olhem como que estava antes e como que estava depois. Dá uma diferença, né? Aí, para não aparecer isso aqui e dar uma sensação de estúdio maior, nós vamos juntar as camadas. Eu gosto de pegar a ferramenta de recorte, essa aqui, e juntar mais para excluir essas partezinhas que ficou aparecendo ali de gente ter mexido, tá? Dá um OK. E agora, pra gente dar uma sensação daquele estúdio grande, alto, aquele pé direito enorme, a gente vai em expansão generativa. Vai cuidar que aqui ele vai modificar o pé, depois a gente vai ter que apagar um pouquinho, porque ele tá bem próximo. E aqui nós vamos puxar para cima. Eu sempre gosto de deixar essa linha mais ou menos na linha, um pouco em cima da linha do olho, tá? E vamos gerar. Pode ser que ele demore um pouquinho agora, porque por conta da internet. Sabe aqueles estúdios que você vê assim, que parece ter um pé direito enorme, que é um estúdio grande, que você tem espaço para ir para trás e tudo mais? É só isso que a gente pode usar. Só isso já vai dar total diferença. Daqui a gente vê um preenchimento que fique um pouco mais legal. Podemos usar esse daqui e eu só removo essa parte ali de cima. Vou mover o pé. Você mudou? Não mudou. Mudou, acho que na hora que eu mexi ali por estar em baixa resolução. Mas, ó. Vamos remover esse daqui. Vamos ver como era primeiro. Janela, janela, janela. Histórico. Tava assim. E a gente deixou assim. Já dá uma boa diferença. E olha como eu consigo perceber que ela tirou a foto de cima por conta disso aqui, ó. Aqui é a linha
a curva da parede, né? Se ela fosse mais para baixo, ele veria um pouquinho mais para cá. E outra coisa, se você tiver um pouquinho de espaço, talvez deixe ela um pouquinho mais longe do fundo. Deixa eu ver como que ficaria se eu fosse escurecer um pouquinho mais esse fundo. Deixa eu abrir a câmera RAW aqui e eu troco para vocês. De novo. Eu gosto muito de usar isso aqui. Ó, eu vou criar uma máscara, aí eu subtraio o assunto, porque eu não quero que pegue no assunto, pegue só no fundo, tá? E eu dou uma leve escurecidinha, porque podem perceber que a luz dela tá vindo daqui, ó. Então, se eu criar uma sombra aqui, até por conta da projeção aqui, ó. Se eu criar essa sombra, já dá a impressão que ela tá usando uma luz só de lateral, intencionalmente. Se ela tivesse jogado um pouquinho mais para lateral ainda, tinha sobreposto uma luz mais bonita e escurecido um pouco mais o fundo, ó. Dá até para usar uma sombrinha. Essa luz aqui criou a hora que eu girei, né? Então não conta muito. Mas olha, se não tivesse essa luz aqui, ele já tinha escurecido mais e dado essa impressão de profundidade, porque ela jogou a luz apenas de um lado. Aí eu tenho um outro truquezinho que eu uso aqui, que eu posso passar para vocês depois. E eu gosto bastante de usar essas ações. Eu monto elas e já deixo pronta. Essa que eu vou usar agora é uma ação para... Saiu, né? Esqueci de mudar para vocês. Que é uma ação para arrumar o fundo. Eita, cadê? Vou voltar aqui no Photoshop. Tá, aqui. É uma ação que eu uso para limpar o fundo e deixar o fundo mais padronizado. Ó, eu vou focar mais aqui e vou mostrar para vocês como que ele fica. Eu só dou um play e espero. Tem até nos meus reels lá ensinando. Olha como dá a diferença. Em questão de segundos. Tá vendo? Ó. Sem e com. Ele já cria como se fosse algo mais profissional, um fundo mais liso. E vocês viram que some até aquela linha aqui, né? Que tá separando. Aí eu apagaria só um pouco embaixo do pé para não parecer que tá voando. Mas algo bem sutil. Ó, outra coisa que eu falei de tirar de cima. Aí o pé dela tá assim. A gente sempre tem que parecer que o pé dela tá no chão mesmo, tá? Mais retinho. Para não dar essa sensação de que ela como se ela estivesse na ponta do pé. Isso. Hoje eu não vou nem editar a pele, vou deixar isso para uma próxima aula, porque senão vai ficar muito longa essa aula. Vamos ver então como que era o antes. Deixa eu abrir o histórico aqui. Vamos lá de novo. Como ela era. E com alguns ajustes, pequenos ajustes, como ela ficou. Me digam o que vocês acharam. Deu diferença ou não deu? Se vocês quiserem para as próximas aulas, posso... Nossa, pegou o sol bem na minha cara aqui. Deixa eu ir um pouquinho mais pro lado. Nas próximas aulas eu posso editar mais fotos de vocês e posso dar mais dicas assim. Às vezes são dicas simples que podem fazer toda a diferença. Igual a gente falou ali sobre virar o papel, né? Sobre virar o papel economiza muito e faz total diferença. Eu vou virar a câmera para vocês darem uma olhada agora no meu suporte ali. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Espera lá. Não liguem a bagunça. Aqui tem a banheira. Olha, mas tá até atrás do negócio porque eu quase nem uso mais. Mas aquele ali é o suporte de fundo de papel, onde cabem 3 papel. Até tá esse que eu uso para tapar o sol normalmente. Até tá escondido ali porque eu nem uso. Eu uso mais o fundo, esse daqui que é o meu fundo infinito. Mas tá ali, né? E tem outros, porque eu gosto bastante de usar uns laranjado, mais marrom também. Quando eu preciso, eu coloco ali. Então, se você tiver lugar para colocar ou esse fixado na parede, ele não ocupa tanto espaço, ele é muito bom. Ou você pode colocar em tripés. Tem aqueles tripé
eu também tenho ali, que vem o suporte para o fundo, você pode utilizar aquele também. Só que aquele lá acaba por conta do tripé utilizando um espaço a mais, né? Mas é legal também ter. Deixa eu ver se eu tenho mais anotado alguma coisa aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me falar também. Aproveitamos esse momento para responder. Então, hoje a gente viu que para começar a fotografar não precisamos de muito, apenas a cara, a coragem e a criatividade. Nas próximas aulas eu posso ensinar mais variações com apenas um tecido também, se vocês quiserem, que vocês vão economizar muito na produção e vão valorizar ainda mais os figurinos de vocês, tá? Eu acho que o que eu tinha anotado era mais ou menos isso. Então, lembrando, não precisa do estúdio perfeito para começar, o que você precisa é de clareza, visão e constância. Sempre tá lá, ó. Não tem cliente? Chama alguém, faz um portfólio, usa a tua criatividade, já avisa a cliente que você vai usar as fotos para postar, que aí ela aceita a forma que você vai fazer, porque quando a cliente vem, a gente tem que fazer como a cliente quer, né? E quando você pega alguém para portfólio, você faz do jeito que você quer. E a partir daí, você vai moldando os seus próximos clientes, porque eles vão comprar de você o que está no teu Instagram, o que está no teu feed. Então, sempre tentem trabalhar em cima daquilo que vocês querem vender. Então, eu vou postar lá no meu Instagram somente fotos que eu quero vender. Até se vocês entrarem lá, hoje não tem foto infantil quase. Até esses dias eu estava pensando em postar algumas, mas nos destaques ou algo assim. Porque o infantil hoje não é o meu foco principal. É claro que eles vêm junto com as gestantes, né? Se você fotografar gestante, aí já vem o newborn, já vem o acompanhamento mensal, já vem aniversário, isso tudo junto com a gestante. Mas o teu foco principal, meu foco principal hoje é a gestante. Então, o que você vai ver no meu Instagram é gestantes. Para mim, atrair cada vez mais gestantes e é o nosso foco principal aqui no estúdio. E se você quer que eu olhe o seu caso de perto, monte uma sessão toda estratégica para te mostrar como você começar da forma certa, sem errar como eu errei lá no começo. Eu tenho um link de uma sessão que a gente chama de sessão de diagnóstico, onde eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai avaliar o que está acontecendo, o que está certo, o que está errado, onde pode melhorar. E essa sessão é só eu e você, fotógrafo, e é uma sessão também totalmente gratuita. Se você tem interesse nessa sessão de diagnóstico, o link está lá na bio do meu Instagram, tá? E não esqueçam, mais uma vez, quem espera ter tudo para começar, nunca vai começar. E quem começa o que tem, vai construindo no caminho. Obrigada para vocês que ficaram até aqui. Deu uma live de 1h e pouco com a participação de vocês. Então, agradeço muito e nos vemos para a próxima aula na próxima terça-feira. E aceito também sugestões de conteúdos, coisas que vocês querem aprender mais na prática. E fora essa semana, na outra, eu vou trazer uma gestante. Aí também quero que vocês me ajudem qual que seria um horário mais ideal para vocês se sentarem e assistirem e participarem comigo. Pode ser à tarde, pode ser à noite, como ficar melhor para vocês. Um beijo e até a próxima.